vamos lá. Versículo 2. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite, quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé, os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca, as vozes dos nobres silenciavam e as suas línguas colavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, e a justiça era o meu manto e o meu turbante. Tu eras os olhos do cego, eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Eu pensava, morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Minhas raízes chegarão até as águas e o orvalho passará a noite dos meus ramos. Minha glória se renovará em mim, e novo será o meu arco em minha mão. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam, minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos, esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam, a luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles e me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram. Amém? Desabafo de Jó em meio a uma luta, a sua provação terrível aí que nós conhecemos. Um escritor brasileiro, me fugiu o nome agora, mas ele, ao longo dos seus 79 anos de idade, ele opta pela eutanásia, né, em tirar a sua própria vida de uma forma oficial ali na Suécia. A Suécia é um país que pratica a eutanásia. Ele com Alzheimer, então ele diz que deixa uma carta escrita dizendo que a vida já não tinha sentido para ele. Ele era ateu, esse escritor, e ele então ali deixa uma carta desabafando porque o Alzheimer fazia com que ele não se lembrasse daquilo que ele fez há poucas horas atrás. Ele não se lembrava dos amigos, e ele era uma pessoa que gostava muito de conversar com os amigos, e o Alzheimer fez com que ele não se lembrasse de nada mais. Então a vida para ele perdeu sentido. Ele, como um ateu, ele entendia que ele poderia tirar e dar a vida a qualquer momento sem problema algum, e ele então pratica a eutanásia em sua vida. Há muitos momentos da nossa vida que nós estamos assim como Jó, diante de lutas que nós passamos aí, nós que chegamos a uma idade aí avançada, nós já vivemos muitas coisas na vida, e lutas também fazem parte. As lutas, elas fazem parte da existência, todos nós passamos por muitas lutas. Mas a grande diferença que nós temos de pessoas que não creem em Deus, pessoas ateístas, né, é que nós sabemos que há motivos para nos alegrar, mesmo em meio às dificuldades que nós vivemos aí, como seres humanos que nós somos. E Jó, que ele, nesse momento aí, no capítulo 29, Jó então rasga o seu coração, e Jó então ele
começa a declarar como um poema muito bonito, esse capítulo 29, mas um poema saudosista em que Jó, ele declara lembranças do passado, né? Como tenho saudade daquele tempo em que eu era o cara, né? Do tempo em que eu, né? Essa semana mesmo eu pensando, que gostoso o tempo que eu tocava aqui no grupo, não nesse sentido, né? Que hoje é maravilhoso o nosso grupo, mas aquele tempo em que os meninos eram pequenininhos, né? E eu era o líder ali, e corria, era gostoso isso, né? Eu organizava, e ali em casa, ali antes do culto, eu pegava o violão ali, ligava a caixa, o Vitor pegava a guitarra, né? Pequenininho, 12 anos, o Juninho ali no contrabaixo, e aquele movimento todo, né? Isso dá saudade. Dá saudade. Hoje eu sei que eles são extremamente capacitados, né? E eu já não faz parte do meu meio mais. Então, eles que desenvolvem de uma forma maravilhosa e devem continuar fazendo. Mas aí a gente pensa nessa saudade que tem, mas esse tempo ficou, esse tempo passou, esse tempo não existe mais. E o tempo, eu sei que hoje eu tenho capacidade em outras áreas que eu posso fazer melhores do que eles, mas não na música, né? Então eu quero pensar nessa noite conosco aqui sobre isso, né? Nós vivemos o momento certo, cada momento certo no seu tempo determinado. Eu quero pensar nesse tempo rápido que nós temos sobre isso, porque nós somos úteis em todas as fases da nossa vida. Nós somos úteis no reino de Deus, todos nós, né? Nós somos úteis para Deus, para o reino de Deus, em todas as fases da nossa existência, né? Até o último momento da nossa vida, no nosso respirar, Deus ele nos capacita para abençoar, para trabalhar para o reino do Senhor, para colocar os nossos dons e talentos à disposição das pessoas, né, que precisam. Um psiquiatra escreveu, né, na tentativa de suprir suas necessidades, qualquer que seja o comportamento escolhido pelos pacientes, olha, presta atenção, todos eles apresentam uma característica em comum: todos negam a realidade do mundo ao seu redor. Na tentativa de mascarar assim o momento em que nós estamos vivendo, principalmente nesses momentos de tristeza, de angústia, que nós pensamos no passado, quando nós, como Jó aqui, o tempo que eu tinha vigor, né? O tempo que as pernas eram fortes, né? Esse psiquiatra, ele diz que as pessoas, uma característica muito comum das pessoas, que elas negam a realidade do mundo ao seu redor. Elas mascaram o mundo ao seu redor. O que isso significa? É tentar esconder a realidade dos fatos, né? Eu sei que as minhas pernas hoje, ao longo dos meus 57 anos, já não tem a força de um menino de 20. Não tem. Se eu quiser fazer as coisas que o menino de 20 faz, o que vai acontecer? Vai travar tudo. Hoje de uma tarde, hoje eu estava descansando um pouco no sofá e levantei 20, fiz 20 vezes à esquerda, 20 vezes à direita, porque tá meio travado o negócio, mas faz parte da existência do ser humano. Agora eu sei que eu posso desenvolver outras coisas, que eu não vou depender da minha perna. Então nós precisamos pensar sobre isso, para que a gente possa ser feliz no momento na idade que nós estamos, no momento em que nós estamos passando, sermos felizes em todas as etapas da nossa vida, tá? Ninguém vai, eu não vou voltar, né, mesmo orando, viu, irmãos? Mesmo orando eu não vou ter o vigor que eu tinha aos 20 anos, porque faz parte da nossa existência, e Deus ele respeita isso, né? Eu posso melhorar através dos exercícios físicos, né? Através de uma alimentação adequada, né? Hoje um médico, na hora do almoço, assistindo o jornal ali, o médico falando também das dificuldades que as pessoas têm em desenvolver hábitos de vida para melhorar a sua qualidade de vida, né? As pessoas têm muita dificuldade de parar de fumar, de ter uma boa alimentação, de praticar exercícios físicos para ter uma vida cardíaca, inclusive, né? Um cardiologista falando isso. Então eu quero
pensar para nós também aqui como, né, desenvolver algumas lições, tirar algumas lições para que a gente possa aplicar na minha vida, irmãos. Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre igreja, né? Quando nós vamos num culto, a gente deve ir muito atento. Por isso que nos cultos de domingo, principalmente, eu falo aqui, olha, não é ser chato, mas cuidado com as crianças aí para não ficar fazendo barulhos aí, ruídos, que isso tira a nossa atenção, que o culto é o momento da gente ouvir aquilo que Deus está falando através da palavra e colocar em prática na minha vida, para que eu seja abençoado. Não adianta eu ir num culto, seja ele qual for, uma célula, um culto maior, e ouvir aquilo que está sendo pregado, e a maioria das pessoas agem assim, tá? E sair por aquela porta e ir embora como se nada tivesse acontecido e não colocar em prática na minha vida. Eu vou apenas perder o meu tempo ali, eu vou curtir uma boa música, amém? Então presta atenção aqui no que a palavra de Deus vai nos dizer. Eu quero tirar algumas lições então, nesse rápido tempo que nós temos aqui. Primeira lição, eu já falei sobre isso aqui, para nós tomarmos o cuidado de nós não ficarmos ali pensando, né, nos concentrando naquelas glórias do passado, né, e esquecer, ignorar as oportunidades que o presente, né, nos traz, e nos prepararmos para o futuro. A pessoa que já se aproxima dos 80 anos, irmãos, eu penso de uma forma bem tranquila, ela deve começar já pensar na eternidade. A minha mãe morre de medo de morrer, né? Minha mãe, fala em morte para ela, domingo a pressão subiu um pouquinho, ela já ficou apavorada, já queria ir para Santa Casa, aquela coisa toda. Mas não devemos ser assim. Nós não devemos ser assim. Nós devemos, né? Passou dos 70 aí, já começar a preparar. Como será o céu, hein? Né? Como será a eternidade? A Bíblia diz que são ruas de ouro, né? Será que é assim mesmo? Começar já a fazer um planejamento, né? Nossa, se é maravilhoso assim, eu vou investir ainda mais no reino de Deus, né? Que talvez, vai que eu investindo no reino de Deus, eu vou receber galardões no céu. Não é uma troca, viu, irmãos? Mas são pensamentos que a gente consegue, imagináveis, né? Imaginar, nossa, eu estou com 75 anos já, eu tenho recursos sobrando, eu vou investir no reino de Deus. Eu vou investir no reino de Deus. Aí a pessoa chega com 75 anos, ainda retém assim os seus recursos ali, guardando para quê? Né? Para os filhos depois ficarem brigando aí pela herança, tá? Então não nos concentrar nas glórias do passado, isso é um erro, né? O versículo 1 até o 5, Jó vai falar isso aí, como tenho saudade dos meses que se passaram, né? Olha só, irmãos, dos dias que Deus cuidava de mim. Jó estava tão angustiado que ele achava que Deus não estava cuidando dele mais por conta da provação terrível. E nós às vezes nós agimos assim. Nós estamos passando por um problema, a gente fala: Deus esqueceu-se de mim, né? Deus, ele não cuida mais de mim. E Deus, ele cuida das nossas vidas o tempo todo, irmãos. Essa chuva que veio agora há pouco é cuidado de Deus sobre a humanidade. É chamado de graça comum na teologia. Então Deus, ele cuida das nossas vidas, né? E Jó, então, ele é saudosista, ele se concentra apenas no passado. Jó, ele ignora as oportunidades do presente, né? A gente está passando por lutas. O que será que Deus está querendo me mostrar nessa luta? O que será que qual a lição que eu vou tirar desse momento que eu estou passando? Oportunidade um casamento vai mal, né? A gente fica se lamentando: ai, que saudade quando eu conheci a Joelma, né? Com 17 aninhos, né? Ali toda magrinha, bonitinha, né? Aquele que a gente passeava. Fica lembrando lá no tempo passado. Esse tempo já não existe mais. O tempo é hoje, né? Gordinha aí. Esse é o tempo, né? Esse é o tempo. Então, eu aproveitar o presente e nos preparar para o futuro. Ai, como será daqui a 20 anos, nós dois velhinhos ali, né? Nos preparar. Será que como que a gente vai morar no céu junto ali? Será que a nossa mansão celestial vai ser como a Bíblia, né? A gente trabalha tanto para o reino de Deus.
Pensar nessas coisas. E não ficar pensando lá atrás, porque ela não vai ser magrinha mais do jeito que ela era, sem barriga nenhuma. Não vai ser, né? Faz parte da nossa existência. Da mesma forma em todas as áreas da nossa vida. Ai, que saudade daquele... Não existe isso. Então, cuidado para você não se concentrar tantos nas glórias do passado. O passado, ele teve o seu tempo, o seu papel, foi importante, mas lá atrás, quem vive de passado é museu. Museu que vive de passado. Nós vivemos do presente e do preparo para o futuro. Então, se você já passou dos 60 anos, começa já a se preparar para o futuro. E o nosso futuro com Cristo, irmãos, é o lar celestial, né? É o lar celestial. Nós vivemos um problema, né, como Vygotsky diz muito bem lá na psicopedagogia, que nós somos seres moldados pelo meio. E já há mais de 5 anos que eu venho falando sobre o hedonismo dominante dos nossos tempos, que faz com que você se apegue muito às coisas terrenas e esquece das coisas celestiais. O cristão, ele deve se olhar para as coisas do alto. A palavra de Deus diz, pensar nas coisas do alto, porque é para lá que nós iremos. Nesse mundo tereis aflições. Então, cuidado, a primeira lição que o texto nos traz é isso. Cuidado para não se concentrar nas glórias do passado e ignorar as oportunidades presentes e esquecer de preparar para o futuro, tá? Segunda lição que o texto nos mostra. Antes de falar, eu anotei uma frase aqui que eu quero passar para nós. Olha só, do primeiro tópico. O passado deve ser um leme para nós, para nos guiar, e não uma âncora para nos prender. O passado, ele deve ser um leme para nos guiar, e não uma âncora para nos prender lá atrás, né? Lá atrás. Na época, há 10 anos atrás, eu era o cara aqui do grupo e pegava firme. Hoje não. Hoje é o pastor Júnior, é o Vitor, é a Esther. Então, é um leme e não uma âncora. Não, eu vou voltar aqui porque lá... Não, né? Então, cuidado. Segunda lição. Cuidado para você não cultivar apenas tristezas. Há motivos para nos alegrar, né? Então muitas pessoas cultivam no seu jardim da vida apenas tristezas. Eu sei que há momentos da nossa vida que as lutas são tão grandes que a gente vive tempo, eu passei por isso, tempo de tristezas, né? Mas esse tempo ele deve ser um período apenas, né? Capítulo 30, versículo 24. Olha só o que Jó diz no capítulo 30, versículo 24. Jó chorão aqui, né? Mas tudo bem, vamos considerar a luta dele. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este em sua aflição grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade, que minha alma se entristeceu por causa dos pobres? Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. E Jó então vai se lamentando, cultivando no seu jardim tristezas. Irmãos, há motivos para nos alegrar. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que o país que nós vivemos atolado em corrupção, a gente fica irado. O cristão, irmãos, ele deve ser crítico nesse sentido. E quando a gente olha o cenário, dá vontade de ficar triste mesmo, mas nós não podemos, né? Que há motivos para a gente cultivar. Aí a gente vem como o salmista, né? O salmista se irrita, fica chateado, triste quando ele entra na presença de Deus, na casa do Senhor. Ele vê que há uma diferença. E eu fico assim, a gente fica se lamentando quando a gente vem para a igreja. A gente contempla um louvor tão gostoso, a gente contempla um ambiente tão gostoso, a gente se alegra. A gente se alegra. Então, e eu sou uma pessoa crítica, politicamente falando, né? Eu acho absurdo pessoas que se elegem sem capacidade alguma. Eu acho isso um absurdo. Mas é assim, fazer o quê? Né? No sentido político da coisa aí, e tanto outras coisas que a gente
vive no nosso país, no nosso mundo, mas a gente deve tomar cuidado, né, para não ficar aí cultivando essas tristezas como Jó, né? Jó se lamenta, né? Ninguém dá a mão para mim. É interessante esse diálogo de Jó, que lá no final nós vamos saber que Jó, quando se depara com a realidade dos fatos, com Deus presente, Deus ele ergue a vida de Jó, e Jó então se torna um novo homem na sua luta aí. Terceira lição: não se acostume com a derrota. Permita Deus transformar a sua vida. Tem gente, irmãos, que se acostuma com aquela vida de derrota, né? É assim mesmo. É desse jeito, né? A vida é assim mesmo, não tem como. Não. Tem que ser pessoas. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Então jamais eu devo me acostumar com a derrota. Isso é um exercício diário em nossas vidas, né? E eu estou falando de pessoas que estão dentro das igrejas. Só que a vitória tem um preço, não a vitória aqui, né? Mas a vitória ela tem um preço, né? A vitória tem um preço, né? O Juninho está pagando aí, tem anos e anos aí para conquistar a vitória, né? A vitória tem um preço. Irmãos, a vitória, as pessoas, a Esther está competindo aí direto, só que ninguém vê o preço que ela está pagando. Alimentação, exercício o tempo todo, correndo 5, 6. A gente não quer ir na padaria a pé. E a vitória em todos os sentidos, estou brincando na realidade dela aí, que não é brincadeira, é sério, mas eu estou usando uma coisa mínima, né, dentro de questões maiores, espirituais. Há lutas que nós precisamos pagar o preço para vencermos, né? E as pessoas, elas acabam a luta, ela sabe que vai ser difícil. A pessoa quer ter uma mudança na sua vida, irmãos, tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. E as pessoas não querem, elas preferem se acostumar com a derrota. E não permitem que Deus transforme a sua vida. Pessoas que vivem eternamente frustradas, porque elas não querem pagar o preço da vitória, né? Você pega esses atletas de grande performance, as pessoas treinam aí 8, 10 horas por dia, e a gente só olha depois a plataforma lá, a pessoa com troféu de primeiro, segundo, terceiro lugar erguendo ali. A gente não sabe o que aquela pessoa pagou. A gente está construindo lá uma obra lá, dentro do nosso contexto, é uma obra difícil, cara. Mas várias e várias vezes eu trabalho até 5 horas no meu serviço, saio cansado e vou para lá, fica até 7h30 lá. Domingo levanto cedo, em casa lá a gente acorda cedo de segunda a segunda. Vamos para lá, sábado. Há um preço a ser pago. Ninguém consegue nada fácil, não. Então, irmãos, não se acostumar a gente quer mudar uma vida financeira da gente, tem um preço a ser pago, a economia. Em casa lá tem dia que a gente vai comer um lanche, a gente pensa ali, nossa, são pão duro, não, que há perspectivas que nós estamos querendo. É um preço a ser pago. A pessoa quer perder peso, mas não quer parar de comer. Há um preço, Então, irmãos, não existe mágica.
As pessoas estão muito acostumadas com facilidade, né? Eu vou naquele pastor lá, que aquele pastor, o homem colocar a mão, eu vou perder 40 quilos rápido. Não existe isso. Já existiu isso aí na história do Brasil, tá? História louca aí. Mas não existe isso aí. Existe um preço a ser pago, existe processo de mudança de vida. Existe um processo que as pessoas não querem pagar, como esse médico cardiologista disse. Não se acostume à derrota. Lá em Jó 42, para não ficar nas minhas palavras aqui, Jó 42, versículo 5: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Vejam só, Jó, que era um homem íntegro, justo, lá no capítulo 1 diz, Jó ele era acostumado, né, com o ambiente religioso, mas ele não conhecia Deus, ele tinha ouvido falar. Por isso que nós incentivamos a você buscar cada vez mais a Deus, não só conhecer Deus de ouvir falar, mas de pertinho. É gostoso quando você ouve a voz de Deus falando ao seu coração. É gostoso, você muda a sua vida totalmente. Você muda quando você ouve Deus falando no seu ouvido aí. Você começa a transformar a sua perspectiva, eu tinha anseios, eu tinha outros projetos de vida. Quando eu conheci Deus, irmãos, eu mudei totalmente minhas perspectivas. Eu queria ser um grande empresário na época, novo, aí 20, 30 anos, né? Quando eu conheci Deus, isso aí ficou tudo. Falei, não, eu quero avançar conhecer mais e mais ainda. Então não se acostume. Quando Deus se apresenta a Jó, refuta Eliú, né, no diálogo ali com seu amigo, Jó percebe de fato quem é Deus e permite que ele trabalhe na sua vida. Quando nós descobrimos, irmãos, quem é Deus, que chega na hora exata, né? Quando a palavra de Deus fala lá que Deus derrama chuva na hora exata, né? Talvez não seja chuva, mas um dinheiro que você está precisando, uma pessoa na hora certa. São situações assim, quando a gente conhece Deus, ele se apresenta de uma forma que faz com que a gente mude totalmente. Por isso que há pessoas, irmãos, que não mudam suas vidas, porque elas dificultam o conhecimento de Deus a si. Mas quando nós abrimos, nós soltamos o freio de mão da nossa vida e deixamos Deus conduzir o nosso barco, as coisas mudam. É preciso lutar com todas as suas forças, né? E sobretudo permitir que Deus trabalhe na sua vida. Todos nós temos nossos perrengues, nossas dificuldades, nossos traumas, todos nós. Mas é necessário nós permitirmos que Deus trabalhe em nossa vida. E por fim, irmãos, aproveite a sua luta e retira dessa luta lições para a sua vida. Aproveite e tire lições da luta que nós passamos, luta diária aí. Em todas as lutas que nós passamos, nós temos grandes oportunidades de sairmos dela muito mais fortalecidos, né? A tal da resiliência, a gente adquirir resiliência nas lutas. Então aproveite, tire lições. Jó 42, versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu tudo em dobro, tudo o que tinha antes.
Então Jó, ele aproveitou, né? Conhece Deus, sabe quem Deus é, aprende sobre Deus. Jó, depois dessa experiência, nunca mais ele foi o mesmo. Ele aproveitou a oportunidade. Então, está passando por lutas, faça uma reavaliação, melhor dizendo, verdadeira, tá? Uma reavaliação verdadeira da situação que você está vivendo, né? Como aquela pessoa que está endividada e ela não joga tudo em cima da mesa, os boletos, joga em cima da mesa, espalha. É duro isso aí, eu já fiz isso. Jogar os boletos em cima da mesa assim, falar, meu Deus do céu, mas é preciso fazer uma reavaliação verdadeira da situação. Jamais procrastine. O que é procrastinar? É ficar empurrando para frente. Mudanças que são necessárias já, a pessoa fica empurrando, deixa para depois eu resolvo. Isso é procrastinar. Eu sou uma pessoa que eu gosto da coisa já, né? Mas às vezes, até eu que falo sobre isso, às vezes até eu procrastino também, que coisas que precisam ser resolvidas agora, a gente vai deixando e vai só piorando a coisa. Então, resolva logo. Aproveite o novo momento e reinicie, já desfrutando das mudanças que você vai colocar em prática. A pessoa está passando uma dificuldade grande, então deve mudar, né? Tirar lições e já aproveitar esse momento. Isso é fé, irmãos. A fé é a certeza daquilo que vai acontecer, mas trazendo para agora, já começar a desfrutar o agora, né? Eu quero um casamento renovado, né? O pastor Júnior que é especialista em renovar casamentos. Eu quero reestruturar, então coloque diante nas mãos do Senhor e já começa a aproveitar. A gente faz tudo errado. A gente não aproveita. A gente faz tudo errado. A gente diz que quer mudar, mas a gente faz tudo errado. A gente não aproveita, a gente não avalia, nós procrastinamos e nós não aproveitamos o momento, o novo momento nesse reinício. Nós não aproveitamos as mudanças. Aí a gente vai só empurrando para frente aí. Aquele desejo de ser feliz em todas as fases da nossa vida. O cristão, ele nasceu para ser feliz, irmãos. É ou não é? Pastor, mas é difícil ser feliz. O salmista lá no Salmo 1, né, que eu preguei no casamento da Acta sobre isso. Salmo 1, aquele que medita, quem é feliz? Aquele que medita na palavra dia e noite. Então é ler e colocar em prática. Então eu quero finalizar aqui. Valorize as experiências do passado, mas jamais despreze as oportunidades presentes. Nossa, você já foi o cara lá atrás. Sim, mas e agora? Você pode ser útil agora. Irmãos, no reino de Deus, eu tenho falado isso aqui, há trabalho para todo mundo agora. Há muito trabalho. Não enterre o seu dom, o talento que Deus te deu. Coloque em prática agora. Cultive alegrias na sua vida. Alegria é um posicionamento aqui. Não é interessante, eu nunca vi a Esther triste aqui. Tem 8 anos já que eu convivo com ela. Nunca vi ela. Se teve, ela disfarçou muito bem aqui, tá? Deixe Deus trabalhar na sua vida.
através das circunstâncias que são apresentadas, né? Deixa Deus trabalhar. Eu mudei bastante, gente. Eu era um cara difícil, preciso me mudar mais ainda, mas eu mudei bastante para melhor. Eu acho que foi para melhor nesse sentido de convivência. E a Joelma sabe disso. Era mais difícil. Então deixa Deus trabalhar. Usa as etapas da sua vida como um trampolim para outras posteriores. Fique preso ali no passadão, não, que o passado é, como eu disse, deve ser um leme, não uma âncora. Amém? Vamos orar.